Vamos lá, deixa eu solicitar. Pronto. Olá, Olá, doutor excelente Osvaldo. noite. Oi, doutora Daniela, tudo bem? Boa noite. Oi, gente, boa noite. Tudo Vamos ótimo. chegando. Pronto. Se E aí, apresente, Dani? doutor Osvaldo. Eu estava aqui E falando aí, para o Dani? pessoal que hoje a gente vai falar sobre as vantagens e sobre as principais dúvidas da cirurgia de amígdala e adenoide. E relembrando que a amígdala é aquela estrutura que fica na garganta, que quando inflama, fica inchado e dá para ver. E a adenoide é também conhecida como a carne no nariz, que a gente não consegue ver, Exatamente. mas geralmente ela fica atrás do nariz e causa ronco na infância, obstrução nasal e tudo mais. Com certeza. A adenoide é sempre um mistério, né, Dani? É A gente, no verdade. consultório, sempre os pacientes chegam com muitas dúvidas, o pai, a mãe quer saber de onde vem essa adenoide. Mas, enfim, a gente vai falar muito hoje sobre esse tema aí, vai ser muito interessante. Eu recomendo que quem esteja aí na live já encaminhe aí para quem, né, que tem filho pequeno, que ronca, que respira pela boca, que vive gripado, que isso aí vai ajudar muito. Então, meu nome é Oswaldo Júnior, né? Eu sou médico otorrinolaringologista, atuo aqui na região de Vitória da Conquista, né, interior da Bahia, região sudoeste. Aqui eu faço um trabalho mais voltado para a respiração, então o tratamento de respiração tanto de adulto quanto de criança, e a gente sabe que um grande número, né, dos nossos pacientes, uma grande parte dos nossos pacientes são realmente crianças, que são encaminhadas ali por pediatras, ou às vezes por pneumologistas pediatras, e eles vêm com essa demanda muito grande da respiração, né, Dani? E a gente está hoje aí para tirar mais dúvidas e explicar um pouco mais, né, sobre esse procedimento, que é um procedimento que realmente transforma a vida não só da criança, como da família. E é isso que a gente vai mostrar hoje aqui. Exatamente. Vocês que estão entrando agora, compartilhem que essa live vai ser incrível. A gente vai falar sobre as indicações, quando é necessário, e também sobre as vantagens da cirurgia de amígdala e adenoide. Então, para começar o nosso bate-papo, doutor Osvaldo, de acordo assim com sua experiência aí em Vitória da Conquista, que o senhor está fazendo, que você está fazendo muita cirurgia, que eu estou vendo. Quando é necessário fazer a cirurgia da amígdala e da adenoide? Depois que aquele tratamento clínico não deu mais certo, quando é que é necessário? Pois é. Daniela, veja bem, eu costumo dizer que a indicação da cirurgia de amígdala adenoide, ela é o último passo do nível de tratamento ali que a gente vai conseguir ofertar para o paciente. Claro que é um tratamento mais definitivo de fato, mas aquela criança que ronca, respira pela boca, sufoca à noite, mexe na cama, fica agitada ao longo do dia, não concentra, não foca, vive gripado, parece que está com um catarro preso no nariz, é tosse sem parar, uso desnecessário ou às vezes realmente necessário, mas o uso muito frequente de antibióticos. Além disso, isso a gente está falando muito mais da parte de adenoide, né? Mas além disso, aquelas amidalites que são repetidas. Você vai olhar a boca da criança, daquelas duas amígdalas, até os pais falam, doutor, eu olho a boca dessa criança, eu olho a boca do meu filho, eu olho a boca da minha filha, e tem duas bolas lá dentro, assim, ó, não dá para ver nada, só dá para ver isso. Então, assim, ó, tamanho da amígdala muito grande. Você passa um vídeo na criança, adenoide gigante obstruindo todo o fundo do nariz da criança. Então, o tamanho é uma indicação de fazer a cirurgia. Porém, esses outros critérios também vão entrar em consideração, né? A questão respiratória, o sono, e aí essa gripes, resfriados, infecções de repetição. E aí, assim, eu gosto de fazer, na minha experiência, né, Daniel, eu gosto de fazer assim, um tratamento clínico e observar como é que a criança vai ficar, porque se realmente evoluir bem, estabiliza esse quadro, começa a respirar melhor, a gente tenta manter um tratamento clínico. Mas a gente vê que na maioria das vezes, quando esse paciente já vem para a gente com esse quadro todo florido, com esse amígdala e essa adenoide muito grande, invariavelmente esse paciente vai ter uma indicação cirúrgica, e aí é que os pais começam a ficar com medo, e a gente tem que realmente trazer mais informação a fim de desmistificar exatamente a cirurgia de amígdala e adenoide. Exatamente. E assim, chega as pessoas com bastante dúvida, né?
faz aquele tratamento clínico muitas vezes por muito Tá? tempo, até usando remédios de imunidade, suplementação, e muita gente, muita criança que já está resistente a benzetacil, Ah, total. amoxicilina, e fica assim sempre usando medicação e tanto afeta a vida dos pais, que tá ali sempre no pronto-socorro, na emergência, como afeta a vida da criança, que tomar antibiótico sempre ali todo mês não é o adequado. Então, a gente vamos começar o nosso bate-papo de perguntas. Eu separei, Vamos. eu e Oswaldo separamos umas 4 perguntas que são bem pertinentes no nosso consultório e que também os pais às vezes não têm nem a consciência de que tem essa dúvida também. Exatamente. Depois da cirurgia de amígdala e adenoide, a gente sabe que a criança ela vai dormir melhor, porque vai desobstruir a via aérea. Então, ela vai parar de roncar. Aproximadamente ali a partir de 7 dias ela para de roncar. Mas para a vida dos pais, os pais da criança também dormem melhor? Ô, Daniela, eu gosto de essa pergunta, é interessante que eu gosto de falar muito sobre isso. Inclusive, eu fiz uma live até semana passada sobre o sono dos pais. Porque, ó, uma mãe me falou bem assim: doutor, seguinte, eu quero que meu filho faça cirurgia porque assim, eu não aguento mais. O que que tá acontecendo? Ele acorda de madrugada, sufocando, pesadelo, no meio da madrugada, vem pra minha cama. Quando ele chega na minha cama, ele quer dormir com a gente, aí ele começa, mexe para um lado, chuta, conversa, acorda, chora, vira pro lado. E aí meu marido tá dormindo no colchão no chão, meu filho tá dormindo na cama comigo. Eu não durmo, meu filho dorme desse jeito aí que você tá falando, que eu tô falando para o senhor, e meu marido dormindo no chão. Olha que situação, né? Então, assim, ó, o sono dos pais melhora por vários critérios. O primeiro que a criança começa a dormir melhor e mais profundo, então isso vai dar mais qualidade de sono. Quando ela dorme mais profundamente, ela mexe menos, ela não acorda, ela tem aquele sono tranquilo. E os pais começam a perceber isso e começam a dormir melhor também. E aí, quando os pais começam a dormir melhor, dormir na mesma cama que a esposa, que isso assim, eu fiquei chocado com esse relato, sabe? E foi um relato, assim, bem... Na hora eu fiquei assim, meu Deus, como pode, né? O pai e a mãe casados e não estão dormindo na mesma cama por causa da criança, que tá É. desse jeito. Então, assim, melhora o sono do pai, e aí a criança não acorda de madrugada, as infecções diminuem, então essas idas ao pronto-socorro de madrugada, que você sabe que acaba com o sono do pai e da mãe. E sem falar que o pai e a mãe acordam muito mais disposto, né? Por conta de uma noite mais tranquila para a criança e, consequentemente, para eles. Então, isso é total verdade. E eu recebo esses áudios, tá? Dos pais me falando: doutor, nossa filha está bem melhor, dormindo bem melhor. E a gente também está dormindo bem melhor agora, porque ela está muito mais tranquila e a gente acaba dormindo mais tranquilo É. também, né? Então, isso E, é muito verdade e mesmo. a gente recebe áudios dos roncos também, né? Chega na Com consulta e, certeza. ó, doutora, como ele Tá dorme. Aí quando não é o roncando áudio, igual um trator. é o vídeo da criança com a boca aberta, babando e roncando. Babando e E roncando. aí Isso acaba é que todo. ninguém da família consegue dormir direito, né? No outro dia tá todo mundo acabado. De jeito nenhum. E assim, eu queria também jogar uma pergunta para você aí, que é uma coisa que eu vejo muito, né, assim, na minha prática, que é a questão. Na verdade, assim, é uma coisa que vai chocar muita gente aí. Porque assim, as pessoas falam assim, fazer cirurgia, doutor, porque é caro a cirurgia. Não é pelo valor que as pessoas não fazem a cirurgia. As pessoas, os pais, às vezes postergam a cirurgia, mas por medo, por falta de Isso. orientação mesmo, às vezes não confiou no médico, não é pelo valor. Mas assim, ó, a pergunta que eu quero falar para fazer para vocês, para você, na verdade, e para você explicar para o pessoal é assim: a cirurgia vai trazer alguma economia financeira para os pais? Você deve estar pensando, bicho, vai chocar todo mundo aí, porque, pô, vai gastar na cirurgia, né? Investimento na cirurgia e vai trazer economia para os pais? Responde aí pra gente, né? Exatamente, é uma pergunta inusitada que às vezes os pais nem pensam assim, né? Na economia que vai ter, na economia financeira, além do tempo, e o tempo também é dinheiro, e a Claro. qualidade de vida do filho é o mais importante, mas essa questão financeira para o pai e para a mãe também vai contar. Por quê? A criança, depois de fazer a cirurgia das amígdalas da adenoide, ela vai inflamar, não vai inflamar mais a garganta, então não vai mais em emergência com amidalite de repetição, vai gastar menos com antibiótico, vai gastar menos com esses remédios de imunidade que muitas vezes
fica os pais durante meses e anos fazendo Um esses, ano esses tomando. tratamentos para tentar reduzir a adenoide e nada adianta. Não só remédio para imunidade, como existem antileucotrienos, essas outras medicações que a gente usa, Total. mas que às vezes não são suficientes. Além do antibiótico, né, que como a gente falou, a criança já está resistente e os pais cada vez mais gastando a ida ao pronto-socorro. E outro fator que até você já comentou também, quando os pais eles dormem mal, eles tenham menos produtividade durante o trabalho. Eles acordam mais Imagina. cansados e aí conseguem produzir menos. E isso, Certeza. consequentemente, pode ser um fator que muitas vezes as pessoas não pensam, mas é um fator que está atrapalhando o trabalho, está atrapalhando ali aquele trabalho dos pais também. É. Então, após a cirurgia, quando se resolve de forma correta, claro, as crianças que têm indicação de fazer a cirurgia, quando se Sim. resolve de forma correta e faz o procedimento, depois acontece uma. Se poupa muito de gastar com essas coisas que são desnecessárias e também os pais começam a produzir mais no trabalho. Sim, e tem outra coisa também, viu, Daniela? Esses gastos aí, ó, teve uma paciente que passou comigo esses dias agora, e ela falou o seguinte, que ano passado a filha passou 6 vezes com um pediatra particular, 6 consultas particulares. Por quê? 3 delas foi amidalite, a outra foi otite e a outra foi um começo de uma pneumonia, ou seja, Sim. 6 consultas com pediatra. Passou em 3 otorrinos, tudo particular. Fez 2 videonasos. Fez exame de raio-x. Fez exame de sangue. Comprou remédio. Olha o tanto de gasto que teve. Aí já gastou mais do que uma cirurgia, tá? Só pra botar na conta aí do Na papel aí. ponta do Então, lápis, né? assim, exatamente. Então, a economia é absurdo. É absurdo. Exatamente. E assim, uma coisa também que eu quero te perguntar, até um mito ou verdade, que eu vejo muita gente, até adulto, assim, falando em relação a depois da cirurgia da amígdala e depois da cirurgia da amígdala da criança e da adenoide Uhum. também. O Sim. pós-operatório é muito difícil, é muito doloroso. Como é que está sendo a sua experiência, assim, com os pais e com lidando com essa criança? Está sendo muito difícil o pós-operatório? Então, Nani, eu acho que isso tem muito do mito também, e eu vou até exemplificar isso, porque eu acho que o mês passado, se eu não me engano, eu atendi uma mãe, e ela tem na faixa de 40 anos, tá? E a criança na faixa de uns 7 anos. Aí ela falou assim, ó, doutor, eu queria que meu filho fizesse a cirurgia, mas assim, eu sofri tanto naquela época, que assim, ó, eu cuspia sangue, eu sentia dor, eu chorava de manhã, de tarde, de noite. Eu lembro que foi um sofrimento para mim e eu era criança naquela época. Então, assim, ó, as experiências que as pessoas tiveram há 20, 30 anos atrás trazem ainda à tona esse problema. Então, uma mãe até me mandou no direct aqui no meu Instagram. Ah, doutor, eu tenho medo dela fazer a cirurgia porque já me falaram aqui na minha família que é um pós-operatório que dói muito. E eu mostro no consultório até os próprios pacientes me mandando foto do filho tomando sorvete, jogando videogame, brincando de carrinho. Isso no dia, 2 dias depois da cirurgia. Um dia, 2 dias depois da cirurgia. Então, assim, eu acho que isso tá. Eu acho não, eu tenho certeza que, na verdade, está muito interligado ao Ao passado. passado de como era feito, né? Então, é um pós-operatório que, se a gente fizer boas medicações de controle ali para alívio da dor, né? Analgésicos, basicamente, né? Alimentação adequada, que vai entrar os alimentos pastosos, temperatura ambiente ou frio. O pessoal pensa que é só sorvete, né? Ah, é sorvete, sorvete. Não. O sorvete tem o momento do sorvete, mas os alimentos, uma sopa processada, um alimentozinho amassado ali durante a primeira semana, isso vai trazer muito mais conforto para a criança. E, claro, ter um profissional que é de confiança, ter um profissional que tem assistência. Eu lembro que uma paciente ano passado me falou assim que ela fez a cirurgia do primeiro filho dela, do filho mais velho, que o médico nem o WhatsApp deu. Tipo assim, ela ficava com dúvida, ela não sabia para que Não perguntar. tinha nem Então, assim, WhatsApp, né? exato. Então, Importante, os meus pacientes têm um contato direto, eu acredito que os seus também, porque a com gente não vai deixar o certeza. paciente à mercê de perguntar. Em nossa equipe, se pelo menos a minha equipe, tem equipe de nutrição que vai mandar o cardápio para o paciente, tem um suporte 24 horas, tem o meu contato, se acontecer qualquer coisa fora do normal, a gente passa uma lista do que é normal e o que não é normal no pós-operatório. Então, o paciente fica bem assistido, eu acredito que seja um pós-operatório relativamente tranquilo, sim. Então esse pós aí de muita dor, eu acho que é muito mito também.
E até às vezes recupera tão rápido que é uma luta para deixar a criança quieta. Porque depois de poucos dias a criança já quer brincar, já quer correr, já quer Verdade, pular. E verdade. aí pelo Pular a menos a janela, gente essa fica ali semana teve 15 um meu que foi dias sem assim. pular, sem correr. A criança já pode ir para a Exatamente. escola depois de 7 dias, mas pelo menos sem essa parte mais de se esforçar muito, Exato, é uns 15 dias. exato. Então, às vezes, a criança se recupera tão rápido, e porque criança, né? Criança recupera muito, muito fácil, porque ali é o metabolismo em alta. Exatamente. Então, a dificuldade às vezes é deixar a criança quieta. É, exato. Aproveitando que você fez essa de mito e verdade, eu queria te fazer uma também. Na verdade, tem várias aqui, mas eu vou escolher uma boa aqui pra você. Que é assim, ó. A gente sabe que a criança, ela, muitas vezes, na faixa etária ali de 5 6 anos, a criança tem muita energia realmente para brincar, para correr. Então a gente sabe que tem muita energia. Mas a criança que ronca, que respira pela boca, ela tem um plus ali que não é de energia, é uma neuroirritação, é uma irritabilidade, é uma desconcentração. Então isso afeta muito no comportamento no aprendizado da criança. Aí eu quero saber de você se essa cirurgia que vai mexer na respiração da criança tem alguma coisa a ver. É mito ou verdade que a cirurgia vai melhorar o comportamento e o aprendizado da criança? Super verdade. Quando a criança ela não dorme bem, porque ela tá roncando, ela tá ali com aquela adenoide que tá obstruindo e a amígdala também que tá obstruindo, a criança ronca, ela não consegue ter um sono profundo, ela tem sempre aquele sono leve, tá com a boca aberta, tá babando, e aí ela não consegue produzir, ela não consegue ter o sono reparador, que a gente sabe que adulto precisa ter o sono reparador, quanto mais uma criança que está ali em seu pleno desenvolvimento. Exatamente. Então, com certeza, quando melhora essa via aérea e a criança para de roncar, que isso acontece relativamente bem rápido após o Né? procedimento cirúrgico, no outro dia, ela vai acordar mais disposta, porque ela dormiu melhor. Ela vai conseguir ter a melhora da memória, da atenção Verdade. e do aprendizado, que são a parte cognitiva da criança. Então, ela vai conseguir tirar melhores notas. Isso é importante. Às vezes, a criança tem dificuldade na escola e ninguém sabe o que é. Às vezes, a criança é muito agitada. E tem isso. O adulto, quando ele dorme mal, o adulto fica com mais sono. E a criança, a maioria Ao das vezes, a contrário. criança, quando dorme mal, ela tá mais agitada. Exato. Então, é muito confundido com até TDAH, que é Total. hiperatividade e tudo Falei disso mais. agora há Então, o pouco aí, sono exatamente. é super importante na vida da criança. A gente sabe como é no adulto, então imagine na vida da criança. Então, quem tem Exatamente. indicação, essa para mim é uma das maiores indicações, das mais importantes assim É, na vida de quando se trata de cirurgia de adenoide. Essa é a impacta muito, né? principal, sobre o impacto na parte intelectual da criança e como ela vai ser no futuro, porque tudo Exatamente. isso, como ela está se desenvolvendo aqui, hoje em dia, na parte cognitiva dela, de atenção, memória e aprendizado, vai ser o que reflete para o futuro. Total. Então, não existe investimento melhor do que investir no tratamento do seu filho. Não, isso aí total. E olha que a gente não está falando aqui, se você for botar na conta depois aquela conta financeira, ou até outras alterações que a criança vai ter, as alterações da face, dos dentes, o desvio de septo, a mandíbula, a boquinha sempre aberta, as olheiras, a face Sim, alongada, o peito escavado. Que eu fiz uma live recente também, né, com uma odontopediatra, falando de várias e várias alterações, o céu da boca. Aí vai botar aparelho ortodôntico, fazer a cirurgia de mandíbula, fazer desvio de septo. E outra coisa, lá na frente, quando a gente pega, às vezes, algum adulto aí que não fez cirurgia na infância, é aquele adulto que você vai fazer um monte de cirurgia no adulto e é ele mesmo assim verdade. vai ter aquela qualidade de vida. Sem falar que também a gente nem falou aqui dos distúrbios do sono, que você pega aquele adulto que dorme mal desde a infância e tem que tomar remédio para dormir, tem que tomar ansiolítico, é aquele adulto que desenvolveu realmente um TDAH até por conta do sono, enfim, então é uma série de problemas que a gente tem. Então, assim, eu recomendo aqui, como otorrino, né, que atende crianças todo santo dia com esses problemas, e você também aí. Eu recomendo que o pai e a mãe que esteja vendo esse vídeo agora, seja agora ao vivo na live, ou seja depois gravado,
pense direito na possibilidade de fazer essa cirurgia. Às vezes você está se bloqueando, eu falo isso com os pais no meu consultório, está se bloqueando só porque falou de cirurgia. Falou de cirurgia, você faz assim, ó, eu não quero ouvir, não, 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 cirurgia eu não quero não, nem quero nem ver. Só que às vezes é o seguinte, passar por esse processo vai trazer muito benefício para o seu filho e para a sua família. Então, assim, pensa melhor, procura um profissional da sua confiança, alguém que saiba explicar, que tenha paciência, que atenda bem crianças, que já tenha experiência na área, para fazer esse procedimento e trazer, de fato, a melhora na qualidade de vida de todo mundo aí. Perfeito, doutor Oswaldo, concordo É plenamente. isso mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa live. Estamos chegando próximo ao fim. Tem uns Caso comentários aí, tem dá uma olhada uns aí. comentários aqui, Carla deixa tá eu aí, ver tá se pedindo tem para alguma deixar gravado. dúvida. Deixa Vale, salva a live. vou deixar gravado no Boa. perfil. Jailson diz: Eu tenho 2 filhos para fazer a cirurgia. Perfeito. Pronto. Prioridade aí. Prioridade na Prioridade sua nesses vida, hein, garotos. Jailson? Do pai e dos filhos, viu? Isso aí vai mudar a vida aí, tenho Verdade. certeza. Pronto, não temos mais dúvidas. Qualquer coisa vocês podem me mandar no direct, que a Pode gente mandar. conversa, esclarece qualquer dúvida aí residual, tá Perfeito. certo? Então, toda quarta eu tô aqui fazendo live com vocês, é só meu compromisso com vocês, Ótimo. sempre 9 da noite, tá certo? Então, Massa. beijos, fiquem com Valeu, Deus, doutor Oswaldo vai se despedir gente. também. Bom demais, viu, Dani? Obrigado aí pelo convite, foi ótimo. Eu tenho certeza que deu para esclarecer muita coisa aí que as pessoas às vezes não estão botando no lápis, não estão pensando Pensando nesses sobre. outros problemas, né? Às vezes pensa que é só gripe, resfriado e roncar, mas é muito além e a gente conseguiu explicar bem aí. Eu acredito que você também explanou bem aí sobre o tema. E cada vez que você for fazendo mais live, vai trazendo um novo tema aí para a gente que a gente vai aprender mais aí contigo, tá? Um grande abraço aí, Obrigada, um abraço pessoal, obrigada. excelente Obrigada noite pela aí. participação, doutor Oswaldo. Nada. Tchau. A gente se vê, Tchau, viu? tchau. Tchau, gente. Obrigada, gente.